Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A vida de uma família é transformada quando, um dia, em sua porta surge um senhor chamado Church. Com um dom especial para a culinária, ele acaba conquistando, dia após dia, o coração desta família. Mesmo sem saber muito sobre o seu passado, eles o aceitam, e o Sr. Church passa a conviver com eles. Todos os dias, novas lições e aprendizados são compartilhados entre a família, e a presença do Sr. Church acaba por ajudar a todos a transpor os grandes desafios que a vida lhes impõe. O amor e o carinho de uma pessoa completamente desconhecida são capazes de restaurar corações quebrados. Mas agora, segredos sobre a vida do Sr. Church começam a vir à tona. Aquele homem, que só transmitia amor em tudo o que fazia, na verdade tinha problemas em sua vida que ele não conseguia vencer. E esses traumas do passado fazem com que ele se torne um homem triste e amargurado. Aquele que sempre esteve de braços estendidos para ajudar esta família nos momentos de dificuldade, agora precisa da ajuda e do amor de todos aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Uma linda história real, onde você verá como, através do poder do amor, é possível restaurar a vida de um homem e de uma família. Tudo começa lá nos anos 70. Charlotte é uma menininha que vive com a mãe, Marie. A vida delas não é lá essas coisas, mas tudo piora quando Marie descobre que está doente e tem pouco tempo de vida. Agora segura essa. Um belo dia, do nada, aparece um cara na casa delas. Ele é um cozinheiro chamado Henry Joseph Church. Quem mandou ele ali? O ex-amante de Marie, que já tinha morrido. Mas antes deixou garantido que enquanto ela estivesse viva, teria alguém para cozinhar para ela e cuidar da casa. Estranho, né? Imagina só, um cara desconhecido chegando e tomando conta da sua cozinha. Charlotte, que ainda é criança, estranha muito esse sujeito misterioso. Ele não fala muito sobre ele mesmo, só chega, cozinha e vai embora. Mas olha, ele manda muito bem na cozinha. Os pratos dele são incríveis, cheirosos. E a comida é melhor do que qualquer coisa que Charlotte já comeu. Só que ela não quer saber dele. Ela se sente desconfortável com essa presença nova, como se ele estivesse invadindo a vida delas. Marie, por outro lado, aceita a ajuda sem questionar muito. Ela sabe que está doente, sabe que precisa de ajuda, e Mr. Church é gentil e atencioso. Só que Charlotte é teimosa e tenta ignorar ele o máximo possível. Ela fica na dela, observando, mas sem se aproximar. E sabe o que acontece? O tempo passa e, aos poucos, ela começa a notar que Mr. Church não é só um cozinheiro qualquer. Ele tem algo especial. Esse homem não fala muito sobre a própria vida, mas tem uma biblioteca cheia de livros, toca piano como um profissional e cozinha como um chefe 5 estrelas. Ele tem um jeito diferente, parece sempre calmo, como se carregasse um segredo. Charlotte é curiosa. Ela começa a querer saber mais sobre esse cozinheiro misterioso. Pergunta sobre a vida dele, mas ele desconversa. Ela cutuca, insiste, mas nada. O cara é um verdadeiro cofre de segredos. Com o tempo, ela começa a se acostumar com ele. Não que vire amizade logo de cara, mas ela passa a respeitar e até admirar um pouco esse homem que, sem pedir nada em troca, está ali todos os dias, fazendo comida para ela e sua mãe. O tempo vai passando. Marie continua lutando contra a doença. E Mr. Church continua ali. Ele não some, não desiste. E isso começa a mexer com Charlotte. Quem faz isso por alguém? Quem continua ali, firme e forte, mesmo quando não é obrigado? A relação entre Charlotte e Mr. Church ainda tem momentos de tensão, porque ela quer saber mais sobre ele, mas ele não quer se abrir. Só que, no meio disso tudo, eles encontram um jeito de se entender. Ele ensina para ela que a cozinha pode ser um lugar especial, onde a comida não é só comida, mas uma forma de demonstrar amor e cuidado. E é aí que Charlotte começa a perceber que talvez esse homem não seja só um cozinheiro qualquer. Talvez ele seja um presente, alguém que apareceu na vida delas no momento certo. Os anos passam, e Marie, a mãe da Charlotte, continua lutando contra a doença. Mas tem uma coisa muito louca. Os médicos tinham falado que ela só teria 6 meses de vida, só que de alguma forma, ela continua viva por anos. E quem tá lá esse tempo todo? Isso mesmo, senhor. Church. Ele continua cozinhando, cuidando da casa e sem que ninguém perceba, segurando as pontas dessa família.
Agora, Charlotte já está mais velha e começa a entender melhor as coisas. Ela percebe que Mr. Church é mais do que um cozinheiro. Ele virou parte da família. Mas, ao mesmo tempo, ele continua cheio de segredos. Ele nunca fala sobre sua vida pessoal, nunca explica de onde veio, nem para onde vai quando sai da casa delas. E isso incomoda Charlotte. Um dia, a verdade chega. Marie finalmente perde a batalha contra a doença. É um momento muito triste, mas Charlotte não está sozinha. Mr. Church continua lá. Ele podia simplesmente ir embora, porque o acordo era que ele ficaria só enquanto Marie estivesse viva. Mas ele não faz isso. Ele fica. Agora Charlotte precisa seguir com a vida. Ela quer ir para a faculdade, mas não tem dinheiro. E é aí que Mr. Church mostra, mais uma vez, que ele não é um cara qualquer. Sem falar nada, ele revela que há anos vem guardando dinheiro para ela estudar. Sério, esse cara pensou no futuro dela antes mesmo que ela soubesse o que queria. Ela vai para a faculdade e por um tempo eles se distanciam. Mas tem uma coisa, a vida tem um jeito engraçado de trazer as pessoas de volta. Depois de um tempo, Charlotte volta para casa e reencontra Mr. Church. Mas agora, ela começa a perceber que ele não é só o homem forte e calmo que sempre pareceu ser. Ele tem uma tristeza dentro dele, algo que ele nunca contou para ninguém. E aos poucos, Charlotte entende que durante todos esses anos, Senhor, Church ajudou todo mundo, mas nunca deixou ninguém ajudá-lo. Ele carregava seus próprios problemas sozinho. Essa segunda parte da história é sobre como o Senhor. Church se tornou mais do que um cozinheiro para Charlotte. Ele foi um pai, um amigo, um professor. Mas também um homem cheio de mistérios e dores que ninguém conseguia alcançar. Charlotte já não é mais aquela menina cheia de dúvidas. Ela cresceu, amadureceu e percebeu algo muito importante. Por anos, Mr. Church esteve ao lado dela, ajudando, protegendo, ensinando. Mas ele sempre manteve uma parte dele trancada. Agora que ela é adulta, ela começa a enxergar o outro lado. Mr. Church não é só um homem gentil e talentoso. Ele também carrega um peso gigante nos ombros. E o tempo não perdoa ninguém. Mr. Church começa a ficar mais velho e, aos poucos, Charlotte percebe que algo está errado. Ele não tem mais a mesma energia. Sua expressão carrega uma tristeza que antes ela não notava. Ele se afasta, some por dias e, quando volta, parece cada vez mais cansado. Até que um dia, Charlotte descobre a verdade. Mr. Church está doente. Ele, que sempre esteve lá para cuidar dela e de sua mãe, agora precisa de cuidados. Só que ele não pede ajuda. Ele nunca foi do tipo que deixa os outros se aproximarem demais. Sempre fez tudo sozinho. Sempre escondeu suas dores. Mas Charlotte não vai deixar isso acontecer. Dessa vez, ela é quem vai cuidar dele. Ela insiste. Vai até a casa dele, que sempre foi um mistério. E finalmente vê com seus próprios olhos. Ele vive sozinho, em um lugar simples, quase vazio. A casa dele não tem o mesmo calor e vida que ele trouxe para a casa delas. E é aí que tudo faz sentido. Mr. Church passou a vida inteira dando amor e cuidado para os outros, mas nunca deixou ninguém fazer o mesmo por ele. Agora, ele não tem escolha. Charlotte decide que ele não vai mais passar os dias sozinho. Ela começa a visitá-lo, leva comida, conversa, faz companhia. E pela primeira vez, Senhor, Church permite que alguém esteja ao lado dele sem que ele precise ser forte o tempo todo. O tempo passa e sua saúde piora, mas antes que a vida o leve, ele faz uma última coisa por Charlotte. Ele a deixa conhecer o homem por trás do mistério. Ele finalmente conta um pouco sobre sua vida, sobre como sempre gostou de música, de cozinhar, mas como também teve momentos difíceis. Ele nunca quis que ninguém sentisse pena dele, por isso sempre escondeu seus problemas. Mas no fundo, ele sabia que precisava de alguém. E então, um dia, ele se vai. A dor é grande, mas Charlotte não esquece tudo o que ele fez por ela. Pelo contrário, ela decide manter sua memória viva. Agora adulta e com uma filha pequena, ela percebe que tudo o que sabe sobre amor, cuidado e família veio de Mr. Church. Ele não era só um cozinheiro ou um amigo. Ele foi sua família. No fim, a maior lição que ele deixou foi que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem está lá, quem cuida, quem ama sem pedir nada em troca. E assim, Senhor, Church se despede, mas seu legado nunca desaparece. Agora que chegamos ao final dessa história, vamos olhar para tudo o que ela nos ensina. Porque Mr. Church não é só um filme sobre um cozinheiro misterioso que aparece na vida de uma família.
Ele é uma história sobre amor, amizade, sacrifício e, acima de tudo, sobre o verdadeiro significado da família. Desde o começo, vemos que Sr. Church não era um homem qualquer. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas demonstrava quem era através das suas ações. Ele cozinhava, cuidava, estava presente. E essa é uma das primeiras lições que o filme traz. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele é mostrado através do que fazemos pelos outros. Mr. Church não tinha obrigação nenhuma de ficar naquela casa. Quando Marie morreu, ele poderia simplesmente ter ido embora e seguido sua vida. Mas ele ficou. Por quê? Porque ele enxergava Charlotte como uma filha. A vida de uma família é transformada quando, um dia, em sua porta surge um senhor chamado Church. Com um dom especial para a culinária, ele acaba conquistando, dia após dia, o coração desta família. Mesmo sem saber muito sobre o seu passado, eles o aceitam, e o Sr. Church passa a conviver com eles. Todos os dias, novas lições e aprendizados são compartilhados entre a família, e a presença do Sr. Church acaba por ajudar a todos a transpor os grandes desafios que a vida lhes impõe. O amor e o carinho de uma pessoa completamente desconhecida são capazes de restaurar corações quebrados. Mas agora, segredos sobre a vida do Sr. Church começam a vir à tona. Aquele homem, que só transmitia amor em tudo o que fazia, na verdade tinha problemas em sua vida que ele não conseguia vencer. E esses traumas do passado fazem com que ele se torne um homem triste e amargurado. Aquele que sempre esteve de braços estendidos para ajudar esta família nos momentos de dificuldade, agora precisa da ajuda e do amor de todos aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Uma linda história real, onde você verá como, através do poder do amor, é possível restaurar a vida de um homem e de uma família. Tudo começa lá nos anos 70. Charlotte é uma menininha que vive com a mãe, Marie. A vida delas não é lá essas coisas, mas tudo piora quando Marie descobre que está doente e tem pouco tempo de vida. Agora segura essa. Um belo dia, do nada, aparece um cara na casa delas. Ele é um cozinheiro chamado Henry Joseph Church. Quem mandou ele ali? O ex-amante de Marie, que já tinha morrido, mas antes deixou garantido que enquanto ela estivesse viva, teria alguém para cozinhar para ela e cuidar da casa. Estranho, né? Imagina só, um cara desconhecido chegando e tomando conta da sua cozinha. Charlotte, que ainda é criança, estranha muito esse sujeito misterioso. Ele não fala muito sobre ele mesmo, só chega, cozinha e vai embora. Mas olha, ele manda muito bem na cozinha. Os pratos dele são incríveis, cheirosos, e a comida é melhor do que qualquer coisa que Charlotte já comeu. Só que ela não quer saber dele. Ela se sente desconfortável com essa presença nova, como se ele estivesse invadindo a vida delas. Marie, por outro lado, aceita a ajuda sem questionar muito. Ela sabe que está doente, sabe que precisa de ajuda, e Mr. Church é gentil e atencioso. Só que Charlotte é teimosa e tenta ignorar ele o máximo possível. Ela fica na dela, observando, mas sem se aproximar. E sabe o que acontece? O tempo passa e, aos poucos, ela começa a notar que Mr. Church não é só um cozinheiro qualquer. Ele tem algo especial. Esse homem não fala muito sobre a própria vida, mas tem uma biblioteca cheia de livros, toca piano como um profissional e cozinha como um chefe 5 estrelas. Ele tem um jeito diferente, parece sempre calmo, como se carregasse um segredo. Charlotte é curiosa. Ela começa a querer saber mais sobre esse cozinheiro misterioso. Pergunta sobre a vida dele, mas ele desconversa. Ela cutuca, insiste, mas nada. O cara é um verdadeiro cofre de segredos. Com o tempo, ela começa a se acostumar com ele. Não que vire amizade logo de cara, mas ela passa a respeitar e até admirar um pouco esse homem que, sem pedir nada em troca, está ali todos os dias, fazendo comida para ela e sua mãe. O tempo vai passando. Marie continua lutando contra a doença e Mr. Church continua ali. Ele não some, não desiste, e isso começa a mexer com Charlotte. Quem faz isso por alguém? Quem continua ali, firme e forte, mesmo quando não é obrigado? A relação entre Charlotte e Mr. Church ainda tem momentos de tensão, porque ela quer saber mais sobre ele, mas ele não quer se abrir. Só que, no meio disso tudo, eles encontram um jeito de se entender. Ele ensina para ela que a cozinha pode ser um lugar especial, onde a comida não é só comida, mas uma forma de demonstrar amor e cuidado. E é aí que Charlotte começa a perceber que talvez esse homem não seja só um cozinheiro qualquer.
Talvez ele seja um presente, alguém que apareceu na vida delas no momento certo. Os anos passam, e Marie, a mãe da Charlotte, continua lutando contra a doença. Mas tem uma coisa muito louca. Os médicos tinham falado que ela só teria 6 meses de vida, só que de alguma forma, ela continua viva por anos. E quem tá lá esse tempo todo? Isso mesmo, senhor. Church. Ele continua cozinhando, cuidando da casa e sem que ninguém perceba, segurando as pontas dessa família. Agora, Charlotte já tá mais velha e começa a entender melhor as coisas. Ela percebe que Mr. Church é mais do que um cozinheiro. Ele virou parte da família. Mas ao mesmo tempo, ele continua cheio de segredos. Ele nunca fala sobre sua vida pessoal, nunca explica de onde veio, nem para onde vai quando sai da casa delas. E isso incomoda Charlotte. Um dia, a verdade chega. Marie finalmente perde a batalha contra a doença. É um momento muito triste, mas Charlotte não está sozinha. Mr. Church continua lá. Ele podia simplesmente ir embora, porque o acordo era que ele ficaria só enquanto Marie estivesse viva. Mas ele não faz isso. Ele fica. Agora Charlotte precisa seguir com a vida. Ela quer ir para a faculdade, mas não tem dinheiro. E é aí que Mr. Church mostra, mais uma vez, que ele não é um cara qualquer. Sem falar nada, ele revela que há anos vem guardando dinheiro para ela estudar. Sério, esse cara pensou no futuro dela antes mesmo que ela soubesse o que queria. Ela vai para a faculdade, e por um tempo eles se distanciam. Mas tem uma coisa. A vida tem um jeito engraçado de trazer as pessoas de volta. Depois de um tempo, Charlotte volta para casa e reencontra Mr. Church. Mas agora, ela começa a perceber que ele não é só o homem forte e calmo que sempre pareceu ser. Ele tem uma tristeza dentro dele, algo que ele nunca contou para ninguém. E aos poucos, Charlotte entende que durante todos esses anos, senhor, Church ajudou todo mundo, mas nunca deixou ninguém ajudá-lo. Ele carregava seus próprios problemas sozinho. Essa segunda parte da história é sobre como o senhor Church se tornou mais do que um cozinheiro para Charlotte. Ele foi um pai, um amigo, um professor. Mas também um homem cheio de mistérios e dores que ninguém conseguia alcançar. Charlotte já não é mais aquela menina cheia de dúvidas. Ela cresceu, amadureceu e percebeu algo muito importante. Por anos, Mr. Church esteve ao lado dela, ajudando, protegendo, ensinando. Mas ele sempre manteve uma parte dele trancada. Agora que ela é adulta, ela começa a enxergar o outro lado. Mr. Church não é só um homem gentil e talentoso. Ele também carrega um peso gigante nos ombros. E o tempo não perdoa ninguém. Mr. Church começa a ficar mais velho e, aos poucos, Charlotte percebe que algo está errado. Ele não tem mais a mesma energia. Sua expressão carrega uma tristeza que antes ela não notava. Ele se afasta, some por dias e, quando volta, parece cada vez mais cansado. Até que um dia, Charlotte descobre a verdade. Mr. Church está doente. Ele, que sempre esteve lá para cuidar dela e de sua mãe, agora precisa de cuidados. Só que ele não pede ajuda. Ele nunca foi do tipo que deixa os outros se aproximarem demais. Sempre fez tudo sozinho. Sempre escondeu suas dores. Mas Charlotte não vai deixar isso acontecer. Dessa vez, ela é quem vai cuidar dele. Ela insiste. Vai até a casa dele, que sempre foi um mistério. E finalmente vê com seus próprios olhos. Ele vive sozinho, em um lugar simples, quase vazio. A casa dele não tem o mesmo calor e vida que ele trouxe para a casa delas. E é aí que tudo faz sentido. Mr. Church passou a vida inteira dando amor e cuidado para os outros, mas nunca deixou ninguém fazer o mesmo por ele. Agora, ele não tem escolha. Charlotte decide que ele não vai mais passar os dias sozinho. Ela começa a visitá-lo, leva comida, conversa, faz companhia. E pela primeira vez, senhor, Church permite que alguém esteja ao lado dele sem que ele precise ser forte o tempo todo. O tempo passa e sua saúde piora, mas antes que a vida o leve, ele faz uma última coisa por Charlotte. Ele a deixa conhecer o homem por trás do mistério. Ele finalmente conta um pouco sobre sua vida, sobre como sempre gostou de música, de cozinhar, mas como também teve momentos difíceis. Ele nunca quis que ninguém sentisse pena dele, por isso sempre escondeu seus problemas. Mas no fundo, ele sabia que precisava de alguém. E então, um dia, ele se vai. A dor é grande, mas Charlotte não esquece tudo o que ele fez por ela. Pelo contrário, ela decide manter sua memória viva. Agora adulta e com uma filha pequena, ela percebe que tudo o que sabe sobre amor, cuidado e família veio de Mr. Church.
Ele não era só um cozinheiro ou um amigo. Ele foi sua família. No fim, a maior lição que ele deixou foi que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem está lá, quem cuida, quem ama sem pedir nada em troca. E assim, Senhor, Church se despede, mas seu legado nunca desaparece. Agora que chegamos ao final dessa história, vamos olhar para tudo o que ela nos ensina. Porque Mr. Church não é só um filme sobre um cozinheiro misterioso que aparece na vida de uma família. Ele é uma história sobre amor, amizade, sacrifício e, acima de tudo, sobre o verdadeiro significado da família. Desde o começo, vemos que Sr. Church não era um homem qualquer. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas demonstrava quem era através das suas ações. Ele cozinhava, cuidava, estava presente. E essa é uma das primeiras lições que o filme traz. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele é mostrado através do que fazemos pelos outros. Mr. Church não tinha obrigação nenhuma de ficar naquela casa. Quando Marie morreu, ele poderia simplesmente ter ido embora e seguido sua vida. Mas ele ficou. Por quê? Porque ele enxergava Charlotte como uma filha. A vida de uma família é transformada quando, um dia, em sua porta surge um senhor chamado Church. Com um dom especial para a culinária, ele acaba conquistando, dia após dia, o coração desta família. Mesmo sem saber muito sobre o seu passado, eles o aceitam, e o Sr. Church passa a conviver com eles. Todos os dias, novas lições e aprendizados são compartilhados entre a família, e a presença do Sr. Church acaba por ajudar a todos a transpor os grandes desafios que a vida lhes impõe. O amor e o carinho de uma pessoa completamente desconhecida são capazes de restaurar corações quebrados. Mas agora, segredos sobre a vida do Sr. Church começam a vir à tona. Aquele homem, que só transmitia amor em tudo o que fazia, na verdade tinha problemas em sua vida que ele não conseguia vencer. E esses traumas do passado fazem com que ele se torne um homem triste e amargurado. Aquele que sempre esteve de braços estendidos para ajudar esta família nos momentos de dificuldade, agora precisa da ajuda e do amor de todos aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Uma linda história real, onde você verá como, através do poder do amor, é possível restaurar a vida de um homem e de uma família. Tudo começa lá nos anos 70. Charlotte é uma menininha que vive com a mãe, Marie. A vida delas não é lá essas coisas, mas tudo piora quando Marie descobre que está doente e tem pouco tempo de vida. Agora segura essa. Um belo dia, do nada, aparece um cara na casa delas. Ele é um cozinheiro chamado Henry Joseph Church. Quem mandou ele ali? O ex-amante de Marie, que já tinha morrido, mas antes deixou garantido que enquanto ela estivesse viva teria alguém para cozinhar para ela e cuidar da casa. Estranho, né? Imagina só, um cara desconhecido chegando e tomando conta da sua cozinha. Charlotte, que ainda é criança, estranha muito esse sujeito misterioso. Ele não fala muito sobre ele mesmo, só chega, cozinha e vai embora. Mas olha, ele manda muito bem na cozinha. Os pratos dele são incríveis, cheirosos, e a comida é melhor do que qualquer coisa que Charlotte já comeu. Só que ela não quer saber dele. Ela se sente desconfortável com essa presença nova, como se ele estivesse invadindo a vida delas. Marie, por outro lado, aceita a ajuda sem questionar muito. Ela sabe que está doente, sabe que precisa de ajuda, e Mr. Church é gentil e atencioso. Só que Charlotte é teimosa e tenta ignorar ele o máximo possível. Ela fica na dela, observando, mas sem se aproximar. E sabe o que acontece? O tempo passa e, aos poucos, ela começa a notar que Mr. Church não é só um cozinheiro qualquer. Ele tem algo especial. Esse homem não fala muito sobre a própria vida, mas tem uma biblioteca cheia de livros, toca piano como um profissional e cozinha como um chefe 5 estrelas. Ele tem um jeito diferente, parece sempre calmo, como se carregasse um segredo. Charlotte é curiosa. Ela começa a querer saber mais sobre esse cozinheiro misterioso. Pergunta sobre a vida dele, mas ele desconversa. Ela cutuca, insiste, mas nada. O cara é um verdadeiro cofre de segredos. Com o tempo, ela começa a se acostumar com ele. Não que vire amizade logo de cara, mas ela passa a respeitar e até admirar um pouco esse homem que, sem pedir nada em troca, está ali todos os dias, fazendo comida para ela e sua mãe. O tempo vai passando. Marie continua lutando contra a doença e Mr. Church continua ali. Ele não some, não desiste, e isso começa a mexer com Charlotte. Quem faz isso por alguém?
Quem continua ali, firme e forte, mesmo quando não é obrigado? A relação entre Charlotte e Mr. Church ainda tem momentos de tensão, porque ela quer saber mais sobre ele, mas ele não quer se abrir. Só que, no meio disso tudo, eles encontram um jeito de se entender. Ele ensina para ela que a cozinha pode ser um lugar especial, onde a comida não é só comida, mas uma forma de demonstrar amor e cuidado. E é aí que Charlotte começa a perceber que talvez esse homem não seja só um cozinheiro qualquer. Talvez ele seja um presente, alguém que apareceu na vida delas no momento certo. Os anos passam, e Marie, a mãe da Charlotte, continua lutando contra a doença. Mas tem uma coisa muito louca. Os médicos tinham falado que ela só teria 6 meses de vida, só que de alguma forma, ela continua viva por anos. E quem tá lá esse tempo todo? Isso mesmo, Senhor. Church. Ele continua cozinhando, cuidando da casa e sem que ninguém perceba, segurando as pontas dessa família. Agora, Charlotte já tá mais velha e começa a entender melhor as coisas. Ela percebe que Mr. Church é mais do que um cozinheiro. Ele virou parte da família. Mas ao mesmo tempo, ele continua cheio de segredos. Ele nunca fala sobre sua vida pessoal, nunca explica de onde veio, nem para onde vai quando sai da casa delas. E isso incomoda Charlotte. Um dia, a verdade chega. Marie finalmente perde a batalha contra a doença. É um momento muito triste, mas Charlotte não está sozinha. Mr. Church continua lá. Ele podia simplesmente ir embora, porque o acordo era que ele ficaria só enquanto Marie estivesse viva. Mas ele não faz isso. Ele fica. Agora Charlotte precisa seguir com a vida. Ela quer ir para a faculdade, mas não tem dinheiro. E é aí que Mr. Church mostra, mais uma vez, que ele não é um cara qualquer. Sem falar nada, ele revela que há anos vem guardando dinheiro para ela estudar. Sério, esse cara pensou no futuro dela antes mesmo que ela soubesse o que queria. Ela vai para a faculdade, e por um tempo eles se distanciam. Mas tem uma coisa, a vida tem um jeito engraçado de trazer as pessoas de volta. Depois de um tempo, Charlotte volta para casa e reencontra Mr. Church. Mas agora, ela começa a perceber que ele não é só o homem forte e calmo que sempre pareceu ser. Ele tem uma tristeza dentro dele, algo que ele nunca contou para ninguém. E aos poucos, Charlotte entende que durante todos esses anos, Senhor, Church ajudou todo mundo, mas nunca deixou ninguém ajudá-lo. Ele carregava seus próprios problemas sozinho. Essa segunda parte da história é sobre como, Senhor, Church se tornou mais do que um cozinheiro para Charlotte. Ele foi um pai, um amigo, um professor. Mas também um homem cheio de mistérios e dores que ninguém conseguia alcançar. Charlotte já não é mais aquela menina cheia de dúvidas. Ela cresceu, amadureceu e percebeu algo muito importante. Por anos, Mr. Church esteve ao lado dela, ajudando, protegendo, ensinando. Mas ele sempre manteve uma parte dele trancada. Agora que ela é adulta, ela começa a enxergar o outro lado. Mr. Church não é só um homem gentil e talentoso. Ele também carrega um peso gigante nos ombros. E o tempo não perdoa ninguém. Mr. Church começa a ficar mais velho e, aos poucos, Charlotte percebe que algo está errado. Ele não tem mais a mesma energia. Sua expressão carrega uma tristeza que antes ela não notava. Ele se afasta, some por dias e, quando volta, parece cada vez mais cansado. Até que um dia, Charlotte descobre a verdade. Mr. Church está doente. Ele, que sempre esteve lá para cuidar dela e de sua mãe, agora precisa de cuidados. Só que ele não pede ajuda. Ele nunca foi do tipo que deixa os outros se aproximarem demais. Sempre fez tudo sozinho. Sempre escondeu suas dores. Mas Charlotte não vai deixar isso acontecer. Dessa vez, ela é quem vai cuidar dele. Ela insiste. Vai até a casa dele, que sempre foi um mistério. E finalmente vê com seus próprios olhos. Ele vive sozinho, em um lugar simples, quase vazio. A casa dele não tem o mesmo calor e vida que ele trouxe para a casa delas. E é aí que tudo faz sentido. Mr. Church passou a vida inteira dando amor e cuidado para os outros, mas nunca deixou ninguém fazer o mesmo por ele. Agora, ele não tem escolha. Charlotte decide que ele não vai mais passar os dias sozinho. Ela começa a visitá-lo, leva comida, conversa, faz companhia. E pela primeira vez, Senhor, Church permite que alguém esteja ao lado dele sem que ele precise ser forte o tempo todo. O tempo passa e sua saúde piora, mas antes que a vida o leve, ele faz uma última coisa por Charlotte. Ele a deixa conhecer o homem por trás do mistério. Ele finalmente conta um pouco sobre sua vida.
sobre como sempre gostou de música, de cozinhar, mas como também teve momentos difíceis. Ele nunca quis que ninguém sentisse pena dele, por isso sempre escondeu seus problemas. Mas no fundo, ele sabia que precisava de alguém. E então, um dia, ele se vai. A dor é grande, mas Charlotte não esquece tudo o que ele fez por ela. Pelo contrário, ela decide manter sua memória viva. Agora adulta e com uma filha pequena, ela percebe que tudo o que sabe sobre amor, cuidado e família veio de Mr. Church. Ele não era só um cozinheiro ou um amigo. Ele foi sua família. No fim, a maior lição que ele deixou foi que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem está lá, quem cuida, quem ama sem pedir nada em troca. E assim, Senhor, Church se despede, mas seu legado nunca desaparece. Agora que chegamos ao final dessa história, vamos olhar para tudo o que ela nos ensina. Porque Mr. Church não é só um filme sobre um cozinheiro misterioso que aparece na vida de uma família. Ele é uma história sobre amor, amizade, sacrifício e, acima de tudo, sobre o verdadeiro significado da família. Desde o começo, vemos que Sr. Church não era um homem qualquer. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas demonstrava quem era através das suas ações. Ele cozinhava, cuidava, estava presente. E essa é uma das primeiras lições que o filme traz. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele é mostrado através do que fazemos pelos outros. Mr. Church não tinha obrigação nenhuma de ficar naquela casa. Quando Marie morreu, ele poderia simplesmente ter ido embora e seguido sua vida. Mas ele ficou. Por quê? Porque ele enxergava Charlotte como uma filha. A vida de uma família é transformada quando, um dia, em sua porta surge um senhor chamado Church. Com um dom especial para a culinária, ele acaba conquistando, dia após dia, o coração desta família. Mesmo sem saber muito sobre o seu passado, eles o aceitam, e o Sr. Church passa a conviver com eles. Todos os dias, novas lições e aprendizados são compartilhados entre a família, e a presença do Sr. Church acaba por ajudar a todos a transpor os grandes desafios que a vida lhes impõe. O amor e o carinho de uma pessoa completamente desconhecida são capazes de restaurar corações quebrados. Mas agora, segredos sobre a vida do Sr. Church começam a vir à tona. Aquele homem, que só transmitia amor em tudo o que fazia, na verdade tinha problemas em sua vida que ele não conseguia vencer. E esses traumas do passado fazem com que ele se torne um homem triste e amargurado. Aquele que sempre esteve de braços estendidos para ajudar esta família nos momentos de dificuldade, agora precisa da ajuda e do amor de todos aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Uma linda história real, onde você verá como, através do poder do amor, é possível restaurar a vida de um homem e de uma família. Tudo começa lá nos anos 70. Charlotte é uma menininha que vive com a mãe, Marie. A vida delas não é lá essas coisas, mas tudo piora quando Marie descobre que está doente e tem pouco tempo de vida. Agora segura essa. Um belo dia, do nada, aparece um cara na casa delas. Ele é um cozinheiro chamado Henry Joseph Church. Quem mandou ele ali? O ex-amante de Marie, que já tinha morrido, mas antes deixou garantido que enquanto ela estivesse viva, teria alguém para cozinhar para ela e cuidar da casa. Estranho, né? Imagina só, um cara desconhecido chegando e tomando conta da sua cozinha. Charlotte, que ainda é criança, estranha muito esse sujeito misterioso. Ele não fala muito sobre ele mesmo, só chega, cozinha e vai embora. Mas olha, ele manda muito bem na cozinha. Os pratos dele são incríveis, cheirosos, e a comida é melhor do que qualquer coisa que Charlotte já comeu. Só que ela não quer saber dele. Ela se sente desconfortável com essa presença nova, como se ele estivesse invadindo a vida delas. Marie, por outro lado, aceita a ajuda sem questionar muito. Ela sabe que está doente, sabe que precisa de ajuda, e Mr. Church é gentil e atencioso. Só que Charlotte é teimosa e tenta ignorar ele o máximo possível. Ela fica na dela, observando, mas sem se aproximar. E sabe o que acontece? O tempo passa e, aos poucos, ela começa a notar que Mr. Church não é só um cozinheiro qualquer. Ele tem algo especial. Esse homem não fala muito sobre a própria vida, mas tem uma biblioteca cheia de livros, toca piano como um profissional e cozinha como um chefe 5 estrelas. Ele tem um jeito diferente, parece sempre calmo, como se carregasse um segredo. Charlotte é curiosa. Ela começa a querer saber mais sobre esse cozinheiro misterioso. Pergunta sobre a vida dele, mas ele desconversa.
Ela cutuca, insiste, mas nada. O cara é um verdadeiro cofre de segredos. Com o tempo, ela começa a se acostumar com ele. Não que vire amizade logo de cara, mas ela passa a respeitar e até admirar um pouco esse homem que, sem pedir nada em troca, está ali todos os dias, fazendo comida para ela e sua mãe. O tempo vai passando. Marie continua lutando contra a doença e Mr. Church continua ali. Ele não some, não desiste, e isso começa a mexer com Charlotte. Quem faz isso por alguém? Quem continua ali, firme e forte, mesmo quando não é obrigado? A relação entre Charlotte e Mr. Church ainda tem momentos de tensão, porque ela quer saber mais sobre ele, mas ele não quer se abrir. Só que, no meio disso tudo, eles encontram um jeito de se entender. Ele ensina para ela que a cozinha pode ser um lugar especial, onde a comida não é só comida, mas uma forma de demonstrar amor e cuidado. E é aí que Charlotte começa a perceber que talvez esse homem não seja só um cozinheiro qualquer. Talvez ele seja um presente, alguém que apareceu na vida delas no momento certo. Os anos passam, e Marie, a mãe da Charlotte, continua lutando contra a doença. Mas tem uma coisa muito louca. Os médicos tinham falado que ela só teria 6 meses de vida, só que de alguma forma, ela continua viva por anos. E quem tá lá esse tempo todo? Isso mesmo, senhor. Church. Ele continua cozinhando, cuidando da casa e sem que ninguém perceba, segurando as pontas dessa família. Agora, Charlotte já tá mais velha e começa a entender melhor as coisas. Ela percebe que Mr. Church é mais do que um cozinheiro. Ele virou parte da família. Mas ao mesmo tempo, ele continua cheio de segredos. Ele nunca fala sobre sua vida pessoal, nunca explica de onde veio, nem para onde vai quando sai da casa delas. E isso incomoda Charlotte. Um dia, a verdade chega. Marie finalmente perde a batalha contra a doença. É um momento muito triste, mas Charlotte não está sozinha. Mr. Church continua lá. Ele podia simplesmente ir embora, porque o acordo era que ele ficaria só enquanto Marie estivesse viva. Mas ele não faz isso. Ele fica. Agora Charlotte precisa seguir com a vida. Ela quer ir para a faculdade, mas não tem dinheiro. E é aí que Mr. Church mostra, mais uma vez, que ele não é um cara qualquer. Sem falar nada, ele revela que há anos vem guardando dinheiro para ela estudar. Sério, esse cara pensou no futuro dela antes mesmo que ela soubesse o que queria. Ela vai para a faculdade, e por um tempo eles se distanciam. Mas tem uma coisa. A vida tem um jeito engraçado de trazer as pessoas de volta. Depois de um tempo, Charlotte volta para casa e reencontra Mr. Church. Mas agora, ela começa a perceber que ele não é só o homem forte e calmo que sempre pareceu ser. Ele tem uma tristeza dentro dele, algo que ele nunca contou para ninguém. E aos poucos, Charlotte entende que durante todos esses anos, senhor, Church ajudou todo mundo, mas nunca deixou ninguém ajudá-lo. Ele carregava seus próprios problemas sozinho. Essa segunda parte da história é sobre como o senhor Church se tornou mais do que um cozinheiro para Charlotte. Ele foi um pai, um amigo, um professor. Mas também um homem cheio de mistérios e dores que ninguém conseguia alcançar. Charlotte já não é mais aquela menina cheia de dúvidas. Ela cresceu, amadureceu e percebeu algo muito importante. Por anos, Mr. Church esteve ao lado dela, ajudando, protegendo, ensinando. Mas ele sempre manteve uma parte dele trancada. Agora que ela é adulta, ela começa a enxergar o outro lado. Mr. Church não é só um homem gentil e talentoso. Ele também carrega um peso gigante nos ombros. E o tempo não perdoa ninguém. Mr. Church começa a ficar mais velho e, aos poucos, Charlotte percebe que algo está errado. Ele não tem mais a mesma energia. Sua expressão carrega uma tristeza que antes ela não notava. Ele se afasta, some por dias e, quando volta, parece cada vez mais cansado. Até que um dia, Charlotte descobre a verdade. Mr. Church está doente. Ele, que sempre esteve lá para cuidar dela e de sua mãe, agora precisa de cuidados. Só que ele não pede ajuda. Ele nunca foi do tipo que deixa os outros se aproximarem demais. Sempre fez tudo sozinho. Sempre escondeu suas dores. Mas Charlotte não vai deixar isso acontecer. Dessa vez, ela é quem vai cuidar dele. Ela insiste. Vai até a casa dele, que sempre foi um mistério. E finalmente vê com seus próprios olhos. Ele vive sozinho, em um lugar simples, quase vazio. A casa dele não tem o mesmo calor e vida que ele trouxe para a casa delas. E é aí que tudo faz sentido.
Mr. Church passou a vida inteira dando amor e cuidado para os outros, mas nunca deixou ninguém fazer o mesmo por ele. Agora, ele não tem escolha. Charlotte decide que ele não vai mais passar os dias sozinho. Ela começa a visitá-lo, leva comida, conversa, faz companhia. E pela primeira vez, Senhor, Church permite que alguém esteja ao lado dele sem que ele precise ser forte o tempo todo. O tempo passa e sua saúde piora, mas antes que a vida o leve, ele faz uma última coisa por Charlotte. Ele a deixa conhecer o homem por trás do mistério. Ele finalmente conta um pouco sobre sua vida, sobre como sempre gostou de música, de cozinhar, mas como também teve momentos difíceis. Ele nunca quis que ninguém sentisse pena dele, por isso sempre escondeu seus problemas. Mas no fundo, ele sabia que precisava de alguém. E então, um dia, ele se vai. A dor é grande, mas Charlotte não esquece tudo o que ele fez por ela. Pelo contrário, ela decide manter sua memória viva. Agora adulta e com uma filha pequena, ela percebe que tudo o que sabe sobre amor, cuidado e família veio de Mr. Church. Ele não era só um cozinheiro ou um amigo. Ele foi sua família. No fim, a maior lição que ele deixou foi que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem está lá, quem cuida, quem ama sem pedir nada em troca. E assim, Senhor, Church se despede, mas seu legado nunca desaparece. Agora que chegamos ao final dessa história, vamos olhar para tudo o que ela nos ensina. Porque Mr. Church não é só um filme sobre um cozinheiro misterioso que aparece na vida de uma família. Ele é uma história sobre amor, amizade, sacrifício e, acima de tudo, sobre o verdadeiro significado da família. Desde o começo, vemos que Senhor Church não era um homem qualquer. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas demonstrava quem era através das suas ações. Ele cozinhava, cuidava, estava presente. E essa é uma das primeiras lições que o filme traz. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele é mostrado através do que fazemos pelos outros. Mr. Church não tinha obrigação nenhuma de ficar naquela casa. Quando Marie morreu, ele poderia simplesmente ter ido embora e seguido sua vida. Mas ele ficou. Por quê? Porque ele enxergava Charlotte como uma filha. A vida de uma família é transformada quando, um dia, em sua porta surge um senhor chamado Church. Com um dom especial para a culinária, ele acaba conquistando, dia após dia, o coração desta família. Mesmo sem saber muito sobre o seu passado, eles o aceitam, e o Sr. Church passa a conviver com eles. Todos os dias, novas lições e aprendizados são compartilhados entre a família, e a presença do Sr. Church acaba por ajudar a todos a transpor os grandes desafios que a vida lhes impõe. O amor e o carinho de uma pessoa completamente desconhecida são capazes de restaurar corações quebrados. Mas agora, segredos sobre a vida do Sr. Church começam a vir à tona. Aquele homem, que só transmitia amor em tudo o que fazia, na verdade tinha problemas em sua vida que ele não conseguia vencer. E esses traumas do passado fazem com que ele se torne um homem triste e amargurado. Aquele que sempre esteve de braços estendidos para ajudar esta família nos momentos de dificuldade, agora precisa da ajuda e do amor de todos aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Uma linda história real, onde você verá como, através do poder do amor, é possível restaurar a vida de um homem e de uma família. Tudo começa lá nos anos 70. Charlotte é uma menininha que vive com a mãe, Marie. A vida delas não é lá essas coisas, mas tudo piora quando Marie descobre que está doente e tem pouco tempo de vida. Agora segura essa. Um belo dia, do nada, aparece um cara na casa delas. Ele é um cozinheiro chamado Henry Joseph Church. Quem mandou ele ali? O ex-amante de Marie, que já tinha morrido, mas antes deixou garantido que enquanto ela estivesse viva teria alguém para cozinhar para ela e cuidar da casa. Estranho, né? Imagina só, um cara desconhecido chegando e tomando conta da sua cozinha. Charlotte, que ainda é criança, estranha muito esse sujeito misterioso. Ele não fala muito sobre ele mesmo, só chega, cozinha e vai embora. Mas olha, ele manda muito bem na cozinha. Os pratos dele são incríveis, cheirosos, e a comida é melhor do que qualquer coisa que Charlotte já comeu. Só que ela não quer saber dele. Ela se sente desconfortável com essa presença nova, como se ele estivesse invadindo a vida delas. Marie, por outro lado, aceita a ajuda sem questionar muito. Ela sabe que está doente, sabe que precisa de ajuda, e Mr. Church é gentil e atencioso. Só que Charlotte é teimosa e tenta ignorar ele o máximo possível. Ela fica na dela,
observando, mas sem se aproximar. E sabe o que acontece? O tempo passa e, aos poucos, ela começa a notar que Mr. Church não é só um cozinheiro qualquer. Ele tem algo especial. Esse homem não fala muito sobre a própria vida, mas tem uma biblioteca cheia de livros, toca piano como um profissional e cozinha como um chefe 5 estrelas. Ele tem um jeito diferente, parece sempre calmo, como se carregasse um segredo. Charlotte é curiosa. Ela começa a querer saber mais sobre esse cozinheiro misterioso. Pergunta sobre a vida dele, mas ele desconversa. Ela cutuca, insiste, mas nada. O cara é um verdadeiro cofre de segredos. Com o tempo, ela começa a se acostumar com ele. Não que vire amizade logo de cara, mas ela passa a respeitar e até admirar um pouco esse homem que, sem pedir nada em troca, está ali todos os dias, fazendo comida para ela e sua mãe. O tempo vai passando. Marie continua lutando contra a doença e Mr. Church continua ali. Ele não some, não desiste, e isso começa a mexer com Charlotte. Quem faz isso por alguém? Quem continua ali, firme e forte, mesmo quando não é obrigado? A relação entre Charlotte e Mr. Church ainda tem momentos de tensão, porque ela quer saber mais sobre ele, mas ele não quer se abrir. Só que, no meio disso tudo, eles encontram um jeito de se entender. Ele ensina para ela que a cozinha pode ser um lugar especial, onde a comida não é só comida, mas uma forma de demonstrar amor e cuidado. E é aí que Charlotte começa a perceber que talvez esse homem não seja só um cozinheiro qualquer. Talvez ele seja um presente, alguém que apareceu na vida delas no momento certo. Os anos passam, e Marie, a mãe da Charlotte, continua lutando contra a doença. Mas tem uma coisa muito louca. Os médicos tinham falado que ela só teria 6 meses de vida, só que de alguma forma, ela continua viva por anos. E quem tá lá esse tempo todo? Isso mesmo, senhor. Church. Ele continua cozinhando, cuidando da casa e sem que ninguém perceba, segurando as pontas dessa família. Agora, Charlotte já tá mais velha e começa a entender melhor as coisas. Ela percebe que Mr. Church é mais do que um cozinheiro. Ele virou parte da família. Mas ao mesmo tempo, ele continua cheio de segredos. Ele nunca fala sobre sua vida pessoal, nunca explica de onde veio, nem para onde vai quando sai da casa delas. E isso incomoda Charlotte. Um dia, a verdade chega. Marie finalmente perde a batalha contra a doença. É um momento muito triste, mas Charlotte não está sozinha. Mr. Church continua lá. Ele podia simplesmente ir embora, porque o acordo era que ele ficaria só enquanto Marie estivesse viva. Mas ele não faz isso. Ele fica. Agora Charlotte precisa seguir com a vida. Ela quer ir para a faculdade, mas não tem dinheiro. E é aí que Mr. Church mostra, mais uma vez, que ele não é um cara qualquer. Sem falar nada, ele revela que há anos vem guardando dinheiro para ela estudar. Sério, esse cara pensou no futuro dela antes mesmo que ela soubesse o que queria. Ela vai para a faculdade, e por um tempo eles se distanciam. Mas tem uma coisa. A vida tem um jeito engraçado de trazer as pessoas de volta. Depois de um tempo, Charlotte volta para casa e reencontra Mr. Church. Mas agora, ela começa a perceber que ele não é só o homem forte e calmo que sempre pareceu ser. Ele tem uma tristeza dentro dele, algo que ele nunca contou para ninguém. E aos poucos, Charlotte entende que durante todos esses anos, senhor, Church ajudou todo mundo, mas nunca deixou ninguém ajudá-lo. Ele carregava seus próprios problemas sozinho. Essa segunda parte da história é sobre como o senhor Church se tornou mais do que um cozinheiro para Charlotte. Ele foi um pai, um amigo, um professor. Mas também um homem cheio de mistérios e dores que ninguém conseguia alcançar. Charlotte já não é mais aquela menina cheia de dúvidas. Ela cresceu, amadureceu e percebeu algo muito importante. Por anos, Mr. Church esteve ao lado dela, ajudando, protegendo, ensinando. Mas ele sempre manteve uma parte dele trancada. Agora que ela é adulta, ela começa a enxergar o outro lado. Mr. Church não é só um homem gentil e talentoso. Ele também carrega um peso gigante nos ombros. E o tempo não perdoa ninguém. Mr. Church começa a ficar mais velho e, aos poucos, Charlotte percebe que algo está errado. Ele não tem mais a mesma energia. Sua expressão carrega uma tristeza que antes ela não notava. Ele se afasta, some por dias e, quando volta, parece cada vez mais cansado. Até que um dia, Charlotte descobre a verdade. Mr. Church está doente. Ele, que sempre esteve lá para cuidar dela e de sua mãe, agora precisa de cuidados.
Só que ele não pede ajuda. Ele nunca foi do tipo que deixa os outros se aproximarem demais. Sempre fez tudo sozinho. Sempre escondeu suas dores. Mas Charlotte não vai deixar isso acontecer. Dessa vez, ela é quem vai cuidar dele. Ela insiste. Vai até a casa dele, que sempre foi um mistério. E finalmente vê com seus próprios olhos. Ele vive sozinho, em um lugar simples, quase vazio. A casa dele não tem o mesmo calor e vida que ele trouxe para a casa delas. E é aí que tudo faz sentido. Mr. Church passou a vida inteira dando amor e cuidado para os outros, mas nunca deixou ninguém fazer o mesmo por ele. Agora, ele não tem escolha. Charlotte decide que ele não vai mais passar os dias sozinho. Ela começa a visitá-lo, leva comida, conversa, faz companhia. E pela primeira vez, Senhor, Church permite que alguém esteja ao lado dele sem que ele precise ser forte o tempo todo. O tempo passa e sua saúde piora, mas antes que a vida o leve, ele faz uma última coisa por Charlotte. Ele a deixa conhecer o homem por trás do mistério. Ele finalmente conta um pouco sobre sua vida, sobre como sempre gostou de música, de cozinhar, mas como também teve momentos difíceis. Ele nunca quis que ninguém sentisse pena dele, por isso sempre escondeu seus problemas. Mas no fundo, ele sabia que precisava de alguém. E então, um dia, ele se vai. A dor é grande, mas Charlotte não esquece tudo o que ele fez por ela. Pelo contrário, ela decide manter sua memória viva. Agora adulta e com uma filha pequena, ela percebe que tudo o que sabe sobre amor, cuidado e família veio de Mr. Church. Ele não era só um cozinheiro ou um amigo. Ele foi sua família. No fim, a maior lição que ele deixou foi que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem está lá, quem cuida, quem ama sem pedir nada em troca. E assim, Senhor, Church se despede, mas seu legado nunca desaparece. Agora que chegamos ao final dessa história, vamos olhar para tudo o que ela nos ensina. Porque Mr. Church não é só um filme sobre um cozinheiro misterioso que aparece na vida de uma família. Ele é uma história sobre amor, amizade, sacrifício e, acima de tudo, sobre o verdadeiro significado da família. Desde o começo, vemos que Senhor Church não era um homem qualquer. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas demonstrava quem era através das suas ações. Ele cozinhava, cuidava, estava presente. E essa é uma das primeiras lições que o filme traz. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele é mostrado através do que fazemos pelos outros. Mr. Church não tinha obrigação nenhuma de ficar naquela casa. Quando Marie morreu, ele poderia simplesmente ter ido embora e seguido sua vida. Mas ele ficou. Por quê? Porque ele enxergava Charlotte como uma filha. A vida de uma família é transformada quando, um dia, em sua porta surge um senhor chamado Church. Com um dom especial para a culinária, ele acaba conquistando, dia após dia, o coração desta família. Mesmo sem saber muito sobre o seu passado, eles o aceitam, e o Sr. Church passa a conviver com eles. Todos os dias, novas lições e aprendizados são compartilhados entre a família, e a presença do Sr. Church acaba por ajudar a todos a transpor os grandes desafios que a vida lhes impõe. O amor e o carinho de uma pessoa completamente desconhecida são capazes de restaurar corações quebrados. Mas agora, segredos sobre a vida do Sr. Church começam a vir à tona. Aquele homem, que só transmitia amor em tudo o que fazia, na verdade tinha problemas em sua vida que ele não conseguia vencer. E esses traumas do passado fazem com que ele se torne um homem triste e amargurado. Aquele que sempre esteve de braços estendidos para ajudar esta família nos momentos de dificuldade, agora precisa da ajuda e do amor de todos aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Uma linda história real, onde você verá como, através do poder do amor, é possível restaurar a vida de um homem e de uma família. Tudo começa lá nos anos 70. Charlotte é uma menininha que vive com a mãe, Marie. A vida delas não é lá essas coisas, mas tudo piora quando Marie descobre que está doente e tem pouco tempo de vida. Agora segura essa. Um belo dia, do nada, aparece um cara na casa delas. Ele é um cozinheiro chamado Henry Joseph Church. Quem mandou ele ali? O ex-amante de Marie, que já tinha morrido, mas antes deixou garantido que enquanto ela estivesse viva, teria alguém para cozinhar para ela e cuidar da casa. Estranho, né? Imagina só, um cara desconhecido chegando e tomando conta da sua cozinha. Charlotte, que ainda é criança, estranha muito esse sujeito misterioso. Ele não fala muito sobre ele mesmo, só chega, cozinha e vai embora. Mas olha,
Ele manda muito bem na cozinha. Os pratos dele são incríveis, cheirosos. E a comida é melhor do que qualquer coisa que Charlotte já comeu. Só que ela não quer saber dele. Ela se sente desconfortável com essa presença nova, como se ele estivesse invadindo a vida delas. Marie, por outro lado, aceita a ajuda sem questionar muito. Ela sabe que está doente, sabe que precisa de ajuda, e Mr. Church é gentil e atencioso. Só que Charlotte é teimosa e tenta ignorar ele o máximo possível. Ela fica na dela, observando, mas sem se aproximar. E sabe o que acontece? O tempo passa e, aos poucos, ela começa a notar que Mr. Church não é só um cozinheiro qualquer. Ele tem algo especial. Esse homem não fala muito sobre a própria vida, mas tem uma biblioteca cheia de livros, toca piano como um profissional e cozinha como um chefe 5 estrelas. Ele tem um jeito diferente, parece sempre calmo, como se carregasse um segredo. Charlotte é curiosa. Ela começa a querer saber mais sobre esse cozinheiro misterioso. Pergunta sobre a vida dele, mas ele desconversa. Ela cutuca, insiste, mas nada. O cara é um verdadeiro cofre de segredos. Com o tempo, ela começa a se acostumar com ele. Não que vire amizade logo de cara, mas ela passa a respeitar e até admirar um pouco esse homem que, sem pedir nada em troca, está ali todos os dias, fazendo comida para ela e sua mãe. O tempo vai passando. Marie continua lutando contra a doença e Mr. Church continua ali. Ele não some, não desiste, e isso começa a mexer com Charlotte. Quem faz isso por alguém? Quem continua ali, firme e forte, mesmo quando não é obrigado? A relação entre Charlotte e Mr. Church ainda tem momentos de tensão, porque ela quer saber mais sobre ele, mas ele não quer se abrir. Só que, no meio disso tudo, eles encontram um jeito de se entender. Ele ensina para ela que a cozinha pode ser um lugar especial, onde a comida não é só comida, mas uma forma de demonstrar amor e cuidado. E é aí que Charlotte começa a perceber que talvez esse homem não seja só um cozinheiro qualquer. Talvez ele seja um presente, alguém que apareceu na vida delas no momento certo. Os anos passam, e Marie, a mãe da Charlotte, continua lutando contra a doença. Mas tem uma coisa muito louca. Os médicos tinham falado que ela só teria 6 meses de vida, só que de alguma forma, ela continua viva por anos. E quem tá lá esse tempo todo? Isso mesmo, senhor. Church. Ele continua cozinhando, cuidando da casa e sem que ninguém perceba, segurando as pontas dessa família. Agora, Charlotte já tá mais velha e começa a entender melhor as coisas. Ela percebe que Mr. Church é mais do que um cozinheiro. Ele virou parte da família. Mas ao mesmo tempo, ele continua cheio de segredos. Ele nunca fala sobre sua vida pessoal, nunca explica de onde veio, nem para onde vai quando sai da casa delas. E isso incomoda Charlotte. Um dia, a verdade chega. Marie finalmente perde a batalha contra a doença. É um momento muito triste, mas Charlotte não está sozinha. Mr. Church continua lá. Ele podia simplesmente ir embora, porque o acordo era que ele ficaria só enquanto Marie estivesse viva. Mas ele não faz isso. Ele fica. Agora Charlotte precisa seguir com a vida. Ela quer ir para a faculdade, mas não tem dinheiro. E é aí que Mr. Church mostra, mais uma vez, que ele não é um cara qualquer. Sem falar nada, ele revela que há anos vem guardando dinheiro para ela estudar. Sério, esse cara pensou no futuro dela antes mesmo que ela soubesse o que queria. Ela vai para a faculdade, e por um tempo eles se distanciam. Mas tem uma coisa. A vida tem um jeito engraçado de trazer as pessoas de volta. Depois de um tempo, Charlotte volta para casa e reencontra Mr. Church. Mas agora, ela começa a perceber que ele não é só o homem forte e calmo que sempre pareceu ser. Ele tem uma tristeza dentro dele, algo que ele nunca contou para ninguém. E aos poucos, Charlotte entende que durante todos esses anos, senhor, Church ajudou todo mundo, mas nunca deixou ninguém ajudá-lo. Ele carregava seus próprios problemas sozinho. Essa segunda parte da história é sobre como o senhor Church se tornou mais do que um cozinheiro para Charlotte. Ele foi um pai, um amigo, um professor. Mas também um homem cheio de mistérios e dores que ninguém conseguia alcançar. Charlotte já não é mais aquela menina cheia de dúvidas. Ela cresceu, amadureceu e percebeu algo muito importante. Por anos, Mr. Church esteve ao lado dela, ajudando, protegendo, ensinando. Mas ele sempre manteve uma parte dele trancada. Agora que ela é adulta, ela começa a enxergar o outro lado. Mr. Church não é só um homem gentil e talentoso.
Ele também carrega um peso gigante nos ombros. E o tempo não perdoa ninguém. Mr. Church começa a ficar mais velho e, aos poucos, Charlotte percebe que algo está errado. Ele não tem mais a mesma energia. Sua expressão carrega uma tristeza que antes ela não notava. Ele se afasta, some por dias e, quando volta, parece cada vez mais cansado. Até que um dia, Charlotte descobre a verdade. Mr. Church está doente. Ele, que sempre esteve lá para cuidar dela e de sua mãe, agora precisa de cuidados. Só que ele não pede ajuda. Ele nunca foi do tipo que deixa os outros se aproximarem demais. Sempre fez tudo sozinho. Sempre escondeu suas dores. Mas Charlotte não vai deixar isso acontecer. Dessa vez, ela é quem vai cuidar dele. Ela insiste. Vai até a casa dele, que sempre foi um mistério. E finalmente vê com seus próprios olhos. Ele vive sozinho, em um lugar simples, quase vazio. A casa dele não tem o mesmo calor e vida que ele trouxe para a casa delas. E é aí que tudo faz sentido. Mr. Church passou a vida inteira dando amor e cuidado para os outros, mas nunca deixou ninguém fazer o mesmo por ele. Agora, ele não tem escolha. Charlotte decide que ele não vai mais passar os dias sozinho. Ela começa a visitá-lo, leva comida, conversa, faz companhia. E pela primeira vez, Senhor, Church permite que alguém esteja ao lado dele sem que ele precise ser forte o tempo todo. O tempo passa e sua saúde piora, mas antes que a vida o leve, ele faz uma última coisa por Charlotte. Ele a deixa conhecer o homem por trás do mistério. Ele finalmente conta um pouco sobre sua vida, sobre como sempre gostou de música, de cozinhar, mas como também teve momentos difíceis. Ele nunca quis que ninguém sentisse pena dele, por isso sempre escondeu seus problemas. Mas no fundo, ele sabia que precisava de alguém. E então, um dia, ele se vai. A dor é grande, mas Charlotte não esquece tudo o que ele fez por ela. Pelo contrário, ela decide manter sua memória viva. Agora adulta e com uma filha pequena, ela percebe que tudo o que sabe sobre amor, cuidado e família veio de Mr. Church. Ele não era só um cozinheiro ou um amigo. Ele foi sua família. No fim, a maior lição que ele deixou foi que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem está lá, quem cuida, quem ama sem pedir nada em troca. E assim, Senhor, Church se despede, mas seu legado nunca desaparece. Agora que chegamos ao final dessa história, vamos olhar para tudo o que ela nos ensina. Porque Mr. Church não é só um filme sobre um cozinheiro misterioso que aparece na vida de uma família. Ele é uma história sobre amor, amizade, sacrifício e, acima de tudo, sobre o verdadeiro significado da família. Desde o começo, vemos que Senhor Church não era um homem qualquer. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas demonstrava quem era através das suas ações. Ele cozinhava, cuidava, estava presente. E essa é uma das primeiras lições que o filme traz. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele é mostrado através do que fazemos pelos outros. Mr. Church não tinha obrigação nenhuma de ficar naquela casa. Quando Marie morreu, ele poderia simplesmente ter ido embora e seguido sua vida. Mas ele ficou. Por quê? Porque ele enxergava Charlotte como uma filha. A vida de uma família é transformada quando, um dia, em sua porta surge um senhor chamado Church. Com um dom especial para a culinária, ele acaba conquistando, dia após dia, o coração desta família. Mesmo sem saber muito sobre o seu passado, eles o aceitam, e o Sr. Church passa a conviver com eles. Todos os dias, novas lições e aprendizados são compartilhados entre a família, e a presença do Sr. Church acaba por ajudar a todos a transpor os grandes desafios que a vida lhes impõe. O amor e o carinho de uma pessoa completamente desconhecida são capazes de restaurar corações quebrados. Mas agora, segredos sobre a vida do Sr. Church começam a vir à tona. Aquele homem, que só transmitia amor em tudo o que fazia, na verdade tinha problemas em sua vida que ele não conseguia vencer. E esses traumas do passado fazem com que ele se torne um homem triste e amargurado. Aquele que sempre esteve de braços estendidos para ajudar esta família nos momentos de dificuldade, agora precisa da ajuda e do amor de todos aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Uma linda história real, onde você verá como, através do poder do amor, é possível restaurar a vida de um homem e de uma família. Tudo começa lá nos anos 70. Charlotte é uma menininha que vive com a mãe, Marie. A vida delas não é lá essas coisas, mas tudo piora quando Marie descobre que está doente e tem pouco tempo de vida. Agora segura essa.
Um belo dia, do nada, aparece um cara na casa delas. Ele é um cozinheiro chamado Henry Joseph Church. Quem mandou ele ali? O ex-amante de Marie, que já tinha morrido, mas antes deixou garantido que enquanto ela estivesse viva, teria alguém para cozinhar para ela e cuidar da casa. Estranho, né? Imagina só, um cara desconhecido chegando e tomando conta da sua cozinha. Charlotte, que ainda é criança, estranha muito esse sujeito misterioso. Ele não fala muito sobre ele mesmo, só chega, cozinha e vai embora. Mas olha, ele manda muito bem na cozinha. Os pratos dele são incríveis, cheirosos, e a comida é melhor do que qualquer coisa que Charlotte já comeu. Só que ela não quer saber dele. Ela se sente desconfortável com essa presença nova, como se ele estivesse invadindo a vida delas. Marie, por outro lado, aceita a ajuda sem questionar muito. Ela sabe que está doente, sabe que precisa de ajuda, e Mr. Church é gentil e atencioso. Só que Charlotte é teimosa e tenta ignorar ele o máximo possível. Ela fica na dela, observando, mas sem se aproximar. E sabe o que acontece? O tempo passa e, aos poucos, ela começa a notar que Mr. Church não é só um cozinheiro qualquer. Ele tem algo especial. Esse homem não fala muito sobre a própria vida, mas tem uma biblioteca cheia de livros, toca piano como um profissional e cozinha como um chefe 5 estrelas. Ele tem um jeito diferente, parece sempre calmo, como se carregasse um segredo. Charlotte é curiosa. Ela começa a querer saber mais sobre esse cozinheiro misterioso. Pergunta sobre a vida dele, mas ele desconversa. Ela cutuca, insiste, mas nada. O cara é um verdadeiro cofre de segredos. Com o tempo, ela começa a se acostumar com ele. Não que vire amizade logo de cara, mas ela passa a respeitar e até admirar um pouco esse homem que, sem pedir nada em troca, está ali todos os dias, fazendo comida para ela e sua mãe. O tempo vai passando. Marie continua lutando contra a doença, e Mr. Church continua ali. Ele não some, não desiste, e isso começa a mexer com Charlotte. Quem faz isso por alguém? Quem continua ali, firme e forte, mesmo quando não é obrigado? A relação entre Charlotte e Mr. Church ainda tem momentos de tensão, porque ela quer saber mais sobre ele, mas ele não quer se abrir. Só que, no meio disso tudo, eles encontram um jeito de se entender. Ele ensina para ela que a cozinha pode ser um lugar especial, onde a comida não é só comida, mas uma forma de demonstrar amor e cuidado. E é aí que Charlotte começa a perceber que talvez esse homem não seja só um cozinheiro qualquer. Talvez ele seja um presente, alguém que apareceu na vida delas no momento certo. Os anos passam, e Marie, a mãe da Charlotte, continua lutando contra a doença. Mas tem uma coisa muito louca. Os médicos tinham falado que ela só teria 6 meses de vida, só que de alguma forma, ela continua viva por anos. E quem tá lá esse tempo todo? Isso mesmo, senhor. Church. Ele continua cozinhando, cuidando da casa e sem que ninguém perceba, segurando as pontas dessa família. Agora, Charlotte já tá mais velha e começa a entender melhor as coisas. Ela percebe que Mr. Church é mais do que um cozinheiro. Ele virou parte da família. Mas ao mesmo tempo, ele continua cheio de segredos. Ele nunca fala sobre sua vida pessoal, nunca explica de onde veio, nem para onde vai quando sai da casa delas. E isso incomoda Charlotte. Um dia, a verdade chega. Marie finalmente perde a batalha contra a doença. É um momento muito triste, mas Charlotte não está sozinha. Mr. Church continua lá. Ele podia simplesmente ir embora, porque o acordo era que ele ficaria só enquanto Marie estivesse viva. Mas ele não faz isso. Ele fica. Agora Charlotte precisa seguir com a vida. Ela quer ir para a faculdade, mas não tem dinheiro. E é aí que Mr. Church mostra, mais uma vez, que ele não é um cara qualquer. Sem falar nada, ele revela que há anos vem guardando dinheiro para ela estudar. Sério, esse cara pensou no futuro dela antes mesmo que ela soubesse o que queria. Ela vai para a faculdade, e por um tempo eles se distanciam. Mas tem uma coisa. A vida tem um jeito engraçado de trazer as pessoas de volta. Depois de um tempo, Charlotte volta para casa e reencontra Mr. Church. Mas agora, ela começa a perceber que ele não é só o homem forte e calmo que sempre pareceu ser. Ele tem uma tristeza dentro dele, algo que ele nunca contou para ninguém. E aos poucos, Charlotte entende que durante todos esses anos, senhor, Church ajudou todo mundo, mas nunca deixou ninguém ajudá-lo. Ele carregava seus próprios problemas sozinho. Essa segunda parte da história é sobre como o senhor Church se tornou mais do que um cozinheiro para Charlotte. Ele foi um pai,
um amigo, um professor. Mas também um homem cheio de mistérios e dores que ninguém conseguia alcançar. Charlotte já não é mais aquela menina cheia de dúvidas. Ela cresceu, amadureceu e percebeu algo muito importante. Por anos, Mr. Church esteve ao lado dela, ajudando, protegendo, ensinando. Mas ele sempre manteve uma parte dele trancada. Agora que ela é adulta, ela começa a enxergar o outro lado. Mr. Church não é só um homem gentil e talentoso. Ele também carrega um peso gigante nos ombros. E o tempo não perdoa ninguém. Mr. Church começa a ficar mais velho e, aos poucos, Charlotte percebe que algo está errado. Ele não tem mais a mesma energia. Sua expressão carrega uma tristeza que antes ela não notava. Ele se afasta, some por dias e, quando volta, parece cada vez mais cansado. Até que um dia, Charlotte descobre a verdade. Mr. Church está doente. Ele, que sempre esteve lá para cuidar dela e de sua mãe, agora precisa de cuidados. Só que ele não pede ajuda. Ele nunca foi do tipo que deixa os outros se aproximarem demais. Sempre fez tudo sozinho. Sempre escondeu suas dores. Mas Charlotte não vai deixar isso acontecer. Dessa vez, ela é quem vai cuidar dele. Ela insiste. Vai até a casa dele, que sempre foi um mistério. E finalmente vê com seus próprios olhos. Ele vive sozinho, em um lugar simples, quase vazio. A casa dele não tem o mesmo calor e vida que ele trouxe para a casa delas. E é aí que tudo faz sentido. Mr. Church passou a vida inteira dando amor e cuidado para os outros, mas nunca deixou ninguém fazer o mesmo por ele. Agora, ele não tem escolha. Charlotte decide que ele não vai mais passar os dias sozinho. Ela começa a visitá-lo, leva comida, conversa, faz companhia. E pela primeira vez, Senhor, Church permite que alguém esteja ao lado dele sem que ele precise ser forte o tempo todo. O tempo passa e sua saúde piora, mas antes que a vida o leve, ele faz uma última coisa por Charlotte. Ele a deixa conhecer o homem por trás do mistério. Ele finalmente conta um pouco sobre sua vida, sobre como sempre gostou de música, de cozinhar, mas como também teve momentos difíceis. Ele nunca quis que ninguém sentisse pena dele, por isso sempre escondeu seus problemas. Mas no fundo, ele sabia que precisava de alguém. E então, um dia, ele se vai. A dor é grande, mas Charlotte não esquece tudo o que ele fez por ela. Pelo contrário, ela decide manter sua memória viva. Agora adulta e com uma filha pequena, ela percebe que tudo o que sabe sobre amor, cuidado e família veio de Mr. Church. Ele não era só um cozinheiro ou um amigo. Ele foi sua família. No fim, a maior lição que ele deixou foi que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem está lá, quem cuida, quem ama sem pedir nada em troca. E assim, Senhor, Church se despede, mas seu legado nunca desaparece. Agora que chegamos ao final dessa história, vamos olhar para tudo o que ela nos ensina. Porque Mr. Church não é só um filme sobre um cozinheiro misterioso que aparece na vida de uma família. Ele é uma história sobre amor, amizade, sacrifício e, acima de tudo, sobre o verdadeiro significado da família. Desde o começo, vemos que Senhor Church não era um homem qualquer. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas demonstrava quem era através das suas ações. Ele cozinhava, cuidava, estava presente. E essa é uma das primeiras lições que o filme traz. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele é mostrado através do que fazemos pelos outros. Mr. Church não tinha obrigação nenhuma de ficar naquela casa. Quando Marie morreu, ele poderia simplesmente ter ido embora e seguido sua vida. Mas ele ficou. Por quê? Porque ele enxergava Charlotte como uma filha. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.